A casa 2 ela está relacionada a dinheiro, tá? A gente vai falar também, ai, de valores. Gente, casa 2 é uma das mais simples do mapa, porque ela fala sobre dinheiro. Como você ganha, como você gasta, tá? Recursos materiais em geral. Então, se eu resolvo investir meu dinheiro em poupança, que é mais tradicional, que é mais segura, se eu quero investir em criptomoedas, que é mais moderno, mais atual, se eu quero investir em imóvel, ah, ou se eu não guardo nada, se eu gasto tudo, é isso que vai falar a casa 2, tá? Não tem muito segredo, não tem muito mistério. Quando a gente faz uma análise de mapa vocacional, ou seja, mais voltada para a orientação de carreira, a casa 2 é um dos pilares, tá? Porque se a gente fala como a pessoa pode ganhar dinheiro, o signo que a pessoa tem ali, o planeta que ela pode ter ali, pode indicar, sim, um direcionamento para uma possível profissão, porque vai ser uma fonte de renda para ela, tá? Casa 2 não tem segredo. Em compensação, a casa 8 já é uma casa muito misteriosa, é uma casa mais complexa, assim como todas as casas de água, né? Quais são as casas de água? Água, casa 4, a gente não falou, e a casa 12, além da casa 8, são as mais complexas, né? Por quê? Porque a gente acha mais fácil aquelas que a gente consegue racionalizar. E as casas de água, elas não são de se racionalizar, elas são de sentir, né? E a casa 8, ela traz uma temática complexa, misteriosa e relacionada a tabus. Porque os assuntos de casa 8 são assuntos que você não vai chegar numa rodinha de pessoas e começar a conversar sobre isso. Geralmente a gente conversa sobre esses temas, esses assuntos de casa 8, com quem a gente confia, com um terapeuta, né? Com pessoas da nossa intimidade. É uma casa que vai falar sobre o dinheiro do outro. Então, a casa 2 não fala dos meus recursos materiais, a casa 8 vai falar dos recursos materiais dos outros, ou seja, meu parceiro, minha parceira, minha família, minha herança, tá? É, Como fala, gente, de divórcio? Divisão de bens, de divórcio também, casa 8, morte, preconceitos, então, muitas visões sobre algumas questões que são tabus para a sociedade, a gente também tem que olhar para a casa 8, tá? Além da nossa visão política e social, que pode estar relacionada à casa 11, também se relaciona com a casa 8, tá? Então, se você tem um pensamento mais tradicional, se você tem um pensamento mais progressista, tá? Pode ter relação com o signo que você tem nessa casa. Interessante falar sobre a morte, porque esses temas são assuntos que muitas vezes podem gerar uma certa fuga, né? Até mesmo numa terapia, para algumas pessoas pode ser mais difícil se aprofundar nesses temas, nesses assuntos. E Roda da Fortuna e Lua em Caprica na 8. Vamos falar sobre isso já. Morte, né? Eu estava conversando essa semana com uma amiga, essa semana não, porque a semana começou ontem. Acho que foi sábado, sexta ou sábado, a gente estava conversando sobre morte, né? Ela estava comentando comigo sobre a dificuldade em pensar sobre isso, porque, gente, geralmente é uma coisa que a gente fala, ah, não quero pensar, né? E eu tive uma experiência no ano retrasado, que foi perder a minha cachorra, que foi minha parceira de 12 anos, só eu e ela. E assim, eu nunca tive uma pessoa muito próxima de mim que partiu. A- o ser mais próximo de mim que partiu foi ela. E eu vivi um luto profundo. E eu lembro muito bem de que antes dela partir, ela já tinha 12 anos, já era idosa, e ela tinha alguns problemas de saúde.
mas eu lembro que eu não gostava de pensar sobre o assunto. Então, quando vinha alguém perguntava sobre a idade dela, ou sobre o que ela tinha, eu era evasiva porque eu falava, ah, não quero nem pensar sobre isso. E depois da morte dela, da partida dela, eu busquei aprender mais sobre o luto, né? Porque era o processo que eu estava vivendo. E com isso, eu cheguei a alguns estudos, páginas e tudo mais falando sobre esse tema, que é um tema que a gente não naturaliza, sendo que é a única certeza que a gente tem na vida, né? Todas as outras coisas podem ser mais flexíveis, mas a morte, a gente sabe que não tem como fugir. Tudo morre, né? Tudo que tem vida morre. Planta morre, o bichinho morre, as pessoas morrem. Só que a gente foge desse assunto e isso não naturaliza. É como se fosse algo que não fizesse parte de nós, né? Então, será que se a gente começasse a conversar sobre isso, se a gente começasse a conversar e até se preparar, né? Quando a gente tem um idoso na família, quando a gente tem um animalzinho que já está velhinho, que já está doente, é, como é que seria esse processo? Eu não quero dizer com isso que a gente deva evitar o luto ou o sofrimento, muito pelo contrário, gente. Eu sou escorpiana, com Plutão forte no mapa, então se tem uma coisa que eu, não é que eu gosto, mas que eu sou boa em sofrer, em encarar as dores e a realidade e dizer para todo mundo: você terminou o namoro, você tá na merda, pode chorar. Eu não vou falar assim, não, engole o choro e vai. Eu vou falar, pode chorar. Você tá triste? Então senta aqui, vamos chorar, eu choro com você, né? Então, o luto, as dores, os sofrimentos, a gente tem que sentir. O que a gente não pode é viver em sofrimento, viver em luto, viver em tristeza. Mas é uma coisa natural que a gente precisa passar e não evitar, né? Vou ver aqui o que vocês estão falando. Meu cachorro também tá idoso. Pois é, Cíntia, e é uma coisa que a gente precisa começar a pensar sobre isso, né? Até para a gente lidar com uma questão de energia do outro, né? Não sei como vocês compreendem a vida ou pós-vida. Isso também tem muito a ver com a espiritualidade de cada um, mas são coisas que a gente precisa conversar com alguém, pensar sobre, porque é algo que a gente não pode evitar, né? Minha gatinha também está idosa e doentinha. Já chorei muito essa semana. Exatamente, Suzana. É, e também, recentemente, a minha cunhada tem um cachorro, um labrador de 12 anos, que é a vida dela. Ela ama doente por aquele cachorro. Em casa, a gente sempre foi muito apegado a bichinho, né? E aí, essa minha cunhada estava chorando, fui conversar com ela, e a gente teve uma conversa muito profunda a respeito disso, né? E conversando com a minha psiquiatra sobre esse assunto, porque, gente, eu já tive depressão, tratei com um psiquiatra, só que a gente, a cada 6 meses, a gente conversa. E, obviamente, quando eu perdi a Kira, eu marquei e fui conversar com ela. E ela estava me explicando que o processo de luto no nosso cérebro, o cérebro não consegue identificar, diferenciar aquela dor, se aquela dor é porque eu perdi algo que tinha muito valor para mim, eu perdi um bichinho ou eu perdi um parente, um amigo, sabe? Então, por mais assim, vocês que gostam de bichinho como eu, passando por um momento de luto, se alguém tentar desmerecer esse sofrimento, dizendo, ah, era só um bichinho, né? Ainda se fosse uma pessoa, se fosse um humano, e a minha psiquiatra explicou que não, que o nosso cérebro, ele só está sofrendo, né? A gente só está sofrendo e ele não consegue perceber o que que é, né, aquilo. Então, eu achei isso muito interessante. Então, ver como a morte é um tema muito amplo, muito profundo, e que a gente precisa naturalizar. A gente precisa conversar sobre isso, né? Por mais que seja difícil, né? Então, é um tema de casa 8. Eu percebo também que quando a gente começa a falar sobre esse assunto, algumas pessoas podem ficar desconfortáveis, né? E a conversa com minha amiga foi justamente sobre isso. É algo que ela não consegue nem conversar
a psicóloga. E aí, gente, se é algo que a gente evita tanto, talvez é algo justamente que a gente deva lidar, né? Aprender sobre. Então, tenta entender de que forma que isso vai fazer sentido para você. Acho que eu vou ler um livro sobre isso. Acho que eu vou ler uma série sobre isso. Acho que eu vou buscar isso espiritualmente, compreender através da filosofia, através da religião, tá? Mas é algo que a gente não pode fugir. Qual a relação dessas duas casas que aparentemente podem ser tão diferentes? Existe uma relação? Existe. Quando a gente fala de casa 2, a gente está relacionando a casa 2 a touro, que é terra, permanência, estabilidade, né? Quando a gente está pensando em matéria, a gente busca estabilidade, né? A gente busca se sustentar através daquilo. Agora, quando a gente fala de casa 8, a gente fala de impermanência, né? Então, se na casa 2 a gente está falando de valores materiais, na casa 8 a gente está falando de valores emocionais. A casa 8 ela está relacionada ao signo de Escorpião, né? Que é o signo oposto a Touro. Então, com Touro a gente quer permanecer, não é que com Escorpião a gente quer finalizar, mas Escorpião fala da impermanência das coisas. Escorpião fala da morte das coisas. Por quê? Para que o novo possa vir, para que algo novo possa ter espaço, alguma coisa velha precisa morrer, né? E aí a gente entra novamente num tema muito profundo, ao falar de impermanência, ao falar de encerramento de ciclo e morte das coisas, né? A gente falou da morte física, que é algo que a gente precisa compreender, mas a casa 8 também fala de morte de situações, encerramento de ciclos, né? E isso de abrir espaço para o novo. Hoje, no áudio que eu mandei no grupo do Telegram, eu falei sobre encontrar um novo propósito para coisas velhas, né? Então, muitas vezes, não é jogar fora. Você vai encontrar um novo propósito. Putz, esse é, rolinho de cristal quebrou, posso jogar fora, posso enterrar, posso criar um novo propósito para ele utilizando a minha criatividade, né? Então, é lidar também com essa impermanência das coisas. Esse eixo precisa encontrar um caminho do meio. Porque se a casa 2 estiver muito enfatizada e a gente fica só na busca da segurança material, a gente acaba negligenciando, tendo dificuldade em lidar com as questões emocionais e com as questões que são transitórias. Agora, se a gente também ficar muito no oposto da questão emocional, das crises, dos tabus, a gente tem dificuldade em se conectar com a matéria, tá? Tanto temas de casa 8 como temas também de casa 12 que podem ir para o cunho mais espiritual, né? Casa 8 também fala de ocultismo. É um pouco diferente da espiritualidade de peixes, mas existe conexão. Lembra que a gente está falando de elemento água, né? Então pode acabar fugindo um pouco da praticidade do mundo material, porque pensa a vida não é só isso, existe um algo mais, né? E não, a gente precisa aprender a lidar com o equilíbrio, mesmo se preocupando com as questões espirituais, as questões que não são daqui, a gente está aqui. E enquanto a gente está aqui na matéria, como é que eu vou viver isso, né? Tem Capricórnio e Saturno na 8, já presenciei mortes na família e isso não me afetava tanto. Mas as mortes internas, meu Deus, que dificuldade. Ana, esse Saturno na 8, ele também pode trazer outras questões aí que fortalecem esse Capricórnio, né? Saturno rege Capricórnio. Depois lá no grupo você pode mandar seu mapa, que é o que eu falo mais sobre Saturno na 8. Mas a gente vai falar sobre o signo daqui a pouquinho, aí você me fala se você se identifica. Conseguiram entender a relação entre esse eixo da permanência e da importância da gente tentar equilibrar aí esse eixo? Show.
Então, bora falar sobre os signos nas casas. Thaís chegou agora. Thaís, depois você vê a gravação, a gente está gravando, tá bom? E depois você assiste lá a parte que você perdeu, tá? Mas não vai atrapalhar o seu entendimento agora. Então, como que é ter Áries na casa 2? Vamos lembrar de expandir nosso conceito sobre os signos, além daquilo que a gente vê nos memes, né? Esse é o exercício que eu quero que vocês comecem a praticar nessas aulas de casas astrológicas. Então, vamos lá. Áries é um signo de fogo, é um signo impulsivo. Então, como é que a gente vê o signo de Áries na casa 2? Lembrando, se não temos planetas ali, a gente vai olhar a energia pura do signo. Tem uma casa 2 tocando em Áries, Paty. Qual que é a tendência aqui? A ter uma relação mais impulsiva com os gastos, pode gastar mais impulsivamente. Áries tem muita pressa, né? Áries fala de movimento, de pressa, de agilidade. Então, é uma pessoa que é corajosa para ganhar dinheiro, é uma pessoa que não tem medo de fazer o que precisa ser feito para conquistar seu dinheiro, é uma pessoa que busca autonomia e independência para fazer o seu, é uma pessoa que talvez desde cedo já tinha essa preocupação de preciso ter meu dinheirinho, não gosto de depender dos outros, né? Ao mesmo tempo que Ares tem essa questão da impulsividade. Então, se eu tenho facilidade para ganhar dinheiro, para buscar dinheiro, eu posso ter também para dispersar esse dinheiro, para gastar esse dinheiro. Então, precisa encontrar aí um equilíbrio nessa relação de Ares. Investimento de risco, exatamente. É uma pessoa que vai tender para uma poupança ali tradicional? Não. Possivelmente essa pessoa, se ela não tem alguma influência externa, ela vai viver um dia de cada vez, né? Sem pensar muito no amanhã. Mas é justamente essa pessoa que precisa ter um controle financeiro. Precisa ter uma planilha, precisa buscar orientação, fazer algum curso de finanças para ter esse controle ao longo da vida, tá? E Ares na casa 8 vai indicar uma abordagem direta, mais enérgica e talvez um pouco mais agressiva nas questões emocionais e sexuais, que a casa 8 também fala, né? Então, por exemplo, se a gente fala aí de uma herança, Ares na casa 8 pode ter uma disputa, pode trazer a representação de uma disputa mais agressiva pela herança, né? Como é que vive esse Ares na parte sexual? A pessoa tem muita energia de fogo, né? Muita energia marciana. Então, precisa viver essa energia sexual. E, gente, energia sexual, a gente não está limitada ao ato. Ah, eu sou solteira, então não tô. Gente, dá seus pulos, né? A gente pode viver a energia sexual através de estudo, né? Através de estudo do Tantra, da Kundalini, né? Através de meditação, através de filmes mais picantes, não estou dizendo pornô, mas filmes mais que têm uma pegada mais quente, de conquista, de paixão, né? Então, Ares na 8 pode gostar de viver essas experiências mais aventureiras, mais ousadas, né? E não tem tanta paciência para lidar com essas questões emocionais. Por quê? Porque tem pressa, né? Então pode não ter tanta paciência, de repente, com quem quer tratar isso de uma maneira mais íntima, mais cautelosa, mais emocional, tá? Não que isso não seja possível, estamos falando de tendências. E aí, touro na 2. Gente, touro tá em casa, né? Touro é o representante da casa 2. Então, a pessoa que tem touro na casa 2, ela tem essa abordagem mais estável, né? Porque ela tende a valorizar muito a parte financeira. Então, ela pode ter muito zelo, cautela em trazer recursos financeiros, recursos materiais. É uma pessoa que pode ter um apego maior
relacionado a recursos financeiros físicos mesmo. Então, além do dinheiro na conta, dinheiro é algo que a gente não vê na conta, né? A gente olha lá o número, mas um carro, uma casa, um lençol egípcio de 600 fios é algo que eu tô vendo, né? Então, touro pode ter essa. Podem ser pessoas um pouco mais, não diria mão fechadas, mas que gostam de preservar a parte financeira pensando no a longo prazo, pensando no futuro, mas que também podem gastar muito com coisas boas, coisas que tragam conforto, né? Mas precisa olhar, lembra da balança? Para o outro lado, para ver se eu não estou focando muito na matéria, dando muito valor para minhas questões financeiras e desequilibrando a balança, tá? E touro na 8? Touro na 8 ele está desconfortável. Por quê? Aqui eu coloquei indica uma abordagem estável. Na verdade, ele busca uma estabilidade em assuntos que não são tão previsíveis assim. Não é verdade? Porque quando a gente fala de dinheiro do outro, quando a gente fala do meu dinheiro, eu que tenho responsabilidade sobre isso. Quando a gente fala do dinheiro do outro, você pode não saber se você vai ganhar uma herança, se você vai ganhar essa herança, se vai ter que compartilhar com quem. De repente, você é filho único, no momento da herança aparece mais 5 irmãos, né? Se a gente está falando de uma partilha de bens de casamento, então, assim, por mais que a gente planeje, ainda assim, questões de casa 8, mesmo as que são relacionadas ao dinheiro, a matéria do outro, a gente não tem tanto controle. E touro tem um pouco de dificuldade em lidar com isso, assim como os demais signos de terra. Signos de terra querem o controle, né? Querem pisar num chão ali firme, saber o que eles estão fazendo. Pode ter resistência. Nossa, eu escrevi rápido, escrevi errado aqui essa frase. A relação à transitoriedade da vida, né? Então, lembra, se escorpião, que é o oposto, tem mais facilidade em lidar com isso, touro tem resistência, tá? Não precisa trabalhar na terapia, principalmente na psicoterapia, essas questões mais profundas em como lidar com essa transitoriedade da vida. Uma pessoa que é maravilhosa para falar desse assunto é a Monja Coen. Vocês todas devem conhecer. Monja Coen é maravilhosa e ela traz muito essa frase porque o budismo fala muito sobre a questão da impermanência, né, das coisas, da transitoriedade da vida. Então, se eu estou falando que você tem essa dificuldade em lidar com esses temas transitórios, dá uma olhadinha, né, nos vídeos dela para aprender um pouco mais sobre esse assunto de uma forma muito leve e até fofa, né, porque ela é muito fofa, assim. Ela fala umas verdades, mas ela fala assim, baixinho. Então, é muito gostoso de aprender com ela. E touro, na parte da sexualidade, gente. Touro não é muito físico. Touro é regido por Vênus. Touro está muito conectado aos 5 sentidos. Então, a experiência sexual para touro, ela é muito dessa pegada de explorar os 5 sentidos. Então, tem o cheiro, se o cheiro não está agradável, não vai rolar. O toque físico, tá? Então, quanto mais touro na 8 explorar os 5 sentidos, mais legal fica, tá? Monja Coen. E Gêmeos na casa 2 pode indicar uma abordagem mais versátil, adaptável ao dinheiro. A pessoa pode ter várias fontes de renda ou ser habilidosa em negociações financeiras. Por quê? Porque Gêmeos é o signo da troca, da compra e da venda. Então, Gêmeos na casa 2 pode favorecer profissões, por exemplo, relacionadas à comunicação, né? A vendas, comércio, troca, e pode ter facilidade para trabalhar com mais de uma coisa. Agora, o que eu sempre digo para quem tem Gêmeos na 2, Gêmeos na 6 ou Gêmeos na 10, que pode indicar que essa pessoa tenha o potencial para trabalhar com duas coisas, é vamos ficar no 2, no duas coisas, vamos tentar ficar aí, porque
Gêmeos acha que é polvo. Gêmeos gosta de tudo. Então quer ter tudo. Então, na parte financeira aqui de ou vai querer ter várias fontes de renda e não vai conseguir dar conta de nenhuma. Então vai ter dificuldade em lidar com a estabilidade financeira, né? Porque se eu não consigo me dedicar muito bem a essas 5 empregos, eu não vou conseguir ganhar tão bem, né? Então precisa ter um cuidado aí com essa versatilidade de gêmeos. Lembrar que a gente tem 2 braços, então de repente eu consigo fazer 2 coisas muito bem, quem tem gêmeos, pessoas que não, tem pessoas que só uma coisa aqui. Quem tem gêmeos na 2 consegue, tá? Mas cuidado, lembrar que não é polvo e que se quiser fazer 1000 coisas, pode ter um problema aí, tá? Do mesmo jeito para gastar, gêmeos, gosta de muita coisa, né? Gêmeos gosta muito de aprender, pode ser aquela pessoa que gasta com muitos cursos, né? Então vai querer aprender 1000 coisas diferentes e não vai fazer nenhum. Ah, tenho Vênus na 2 na cúspide de Gêmeos. Então tem Vênus na 2. Então, além de considerar Gêmeos na 2, você também vai somar a energia de Vênus, tá? Que a gente fala lá no grupo. E Gêmeos na 8. Lembra que Gêmeos é versátil, adaptável, tem múltiplos interesses, né? Então, Gêmeos na 8 é aquela pessoa que pode ter uma aparente facilidade em lidar com todos esses assuntos que são tabus. Vai ter como é que... Nossa, hoje minha cabecinha, gente, tá difícil. Vai ter uma opinião sobre tudo, mas ao mesmo tempo não se aprofunda. Então, Gêmeos na 8 precisa se aprofundar nesses temas, tá? Para não ficar na superficialidade das coisas. A analogia que eu trago para Gêmeos é que Gêmeos é um mar de conhecimento com um palmo de profundidade, né? Porque quer aprender tudo. E a gente é ser humano, a gente não dá conta de aprender tudo. Então a gente não aprende as coisas com profundidade, a gente aprende aqui, ó, na superficialidade, tá? Então, Gêmeos na 8, por mais que pareça ter facilidade para transitar sobre esses temas, precisa também aprender a se aprofundar sobre esses temas, tá? E aí, como é que é Gêmeos nessa parte, tenta racionalizar o emocional? Exatamente. Na parte sexual. É curioso, né? É curioso, aliás, em todos esses assuntos que são tabus, mas principalmente na parte sexual. E ao mesmo tempo que é curioso, o que vocês acham que chama atenção nessa pessoa? Não é tanto físico, não é tanto carnal, é a conversa, é a mente da outra pessoa, né? Então, como é que essa pessoa vai ter vontade de repente e pegar o foguinho, a faísquinha ali da energia sexual? Através do papo, da conversa, tá? Então, quem tem gêmeos na 8 observa aí. Se não tem o diálogo, é uma coisa que só o toque não apetece, não abre o fogo, sabe? Precisa ali ter a palavra, a troca, a comunicação. Câncer na 2. Como é que é câncer na 2, gente? Câncer, signo de lua, cuidadoso, protetor, né? Então, pode ser uma pessoa que tenha mais cuidado com as finanças? Pode. Mas lembra que câncer é regido por lua. E a lua fala de quê? Flutuação. A lua não transita muito rápido, ela fica 2 dias e meio em cada signo, cada semana ela está numa fase minguante, crescente, cheia. Então, aonde a gente tem câncer, a gente pode ter oscilações emocionais. E se eu tenho oscilações emocionais, falando de casa 2, que é matéria, as minhas oscilações emocionais podem influenciar diretamente em como eu ganho e como eu gasto meu dinheiro, tá? Câncer está relacionado à nutrição, ao alimento em si. Quem rege o estômago no corpo humano é a lua, né? Então, é uma pessoa que, por exemplo, quando está com problemas financeiros,
pode ter dor de estômago, né? Pode ter incômodos, a preocupação, a gastrite, vai lá pro estômago, tá? Mas pode ser uma pessoa que tem mais cuidado com a parte financeira, e isso é muito importante, porque lembrando que pode haver oscilação. Então, momentos, principalmente se você empreende, você vai ganhar mais, receber mais, outras menos. Então, é legal que você tente aprender com trazer o elemento terra para casa 2, para você olhar e falar: vou criar um cronograma, vou criar uma planilha. Câncer não vai gostar disso, tá? Câncer, não tenha medo de pedir ajuda. Pede ajuda para um virginiano, para um capricorniano, porque para alguma pessoa que tenha bastante terra no mapa, que vai te ajudar com muita facilidade. Essa pessoa vai te apresentar uma planilha pronta, para você só preencher, vai te apresentar um aplicativo, tá? É, Então precisa cuidar, criar um cronograma. Então aí, se você empreende, você vai começar a observar que de repente dezembro eu faturo muito, mas março é um mês horrível. Então como é que eu já vou me preparar para isso? Tá? Signos de água, principalmente, gente. Tem semelhança. Vai percebendo que às vezes eu estou falando, os signos de terra. Então, existe semelhança, signos de água, em se conectar com a matéria. Então, precisam de alguns suportes extras, tá? Não gosto, problema seu. Eu também não gosto, tá, gente? Eu tenho câncer na casa 2, eu não gosto, mas tem que fazer, né? Pode ser que você trabalhe ou tenha uma renda, um apoio familiar, tá? Principalmente da mãe, mas não restrito à mãe, mas familiar. Vou dar meu exemplo aqui com câncer na casa 2, para até vocês expandirem a relação que eu falo das qualidades da sombra e da luz dos signos. Olha só, eu tenho câncer na 2, não tenho nenhum planeta na 2, então eu olho a energia de câncer na 2. Eu trabalhei com a família, tá? A empresa familiar. No caso, quem era o diretor dessa empresa era meu pai, mas era uma empresa familiar, de qualquer forma. Eu trabalhei com crianças, a minha formação original é pedagogia, então eu fui professora de crianças, tudo lua, ó, profissões de lua. Hoje eu trabalho com astrologia, no entanto, o meu público é mulheres, que é câncer, tá? Que é lua. Então, vai expandindo aí e observa como é que você tem vivenciado a energia desse signo nessas casas. Cada semana numa fase. Como a gente traz elemento terra para casa 2? Thaís, vocês vão amar muito a aula de elementos. Depois que a gente terminar as aulas sobre casas, vai ser as aulas sobre elemento, o mapa. E aí eu vou trazer não só o conhecimento astrológico, mas eu vou também trazer conhecimentos de magia, de terapias holísticas, para vocês conseguirem trazer mais essa energia, tá? Vai ser bem legal. Tenho câncer na 2, percebo que existem umas questões com merecimento. Exatamente, para sentir que eu mereço ganhar. Ana, exatamente o que eu ia falar agora. Deixa eu só, então, emendar nesse assunto que a Ana está falando. Signos de água em casas de terra, tá? Por quê? Elemento terra vai falar da matéria, da estabilidade. E os signos de água têm mais dificuldade com essa conexão, certo? A gente já falou sobre isso. Então, uma casa que fala de dinheiro, que é matéria, quem tem signo de água tem um pouco de dificuldade em lidar com essa questão. Então, por exemplo, algo que eu tive que trabalhar muito em mim foi em colocar preço, valores nas coisas, valores financeiros. Preço é uma palavra que a gente até tem ranço de falar, ai, preço, né? A gente fala valor, mas gente também é preço, né? Porque eu me formei só com iluminação, de eu sentei no monte, me iluminei. Eu gastei dinheiro pra caramba, né, estudando. Como é que eu não vou cobrar por isso? Mas é algo que, ó, muita terapia, teta healing, constelação familiar, para poder começar a ancorar isso, e vou falar para vocês que é um desafio que não está concluído para mim. Eu tenho essa energia, então eu sempre fico trabalhando com isso, né?
Então, tanto com a questão do merecimento, quanto com a questão de que, principalmente com peixes na 2 que vocês vão ver, a questão do dinheiro é sujo, né? A gente tem que aprender a lidar com essa questão do merecimento e de que o dinheiro é necessário, né? Que a abundância financeira ela pode ser um presente, tá? Ganhar dinheiro não passa tanto pelo objetivo. Também tenho percebido a dificuldade de merecimento, dificuldade de colocar preço no meu trabalho. Sempre põe. Exatamente, Thaís. Essas pessoas que têm água na casa 2, geralmente, na composição do mapa, indica que ela precisa trabalhar com algum trabalho voluntário, tá? Por quê? Se eu tenho essa questão com o dinheiro, se de alguma forma eu presto algum auxílio gratuito, né, sem onerar aquele trabalho, eu preencho um campo que é necessário para todo ser humano, não só para quem tem signos de água em casa de terra, tá? Todo ser humano tem essa necessidade. Só que algumas pessoas, quando não estão praticando isso, podem ter dificuldade em outros ramos, que no nosso caso, principalmente na questão financeira, tá? Então, a partir do momento que a pessoa auxilia em algum trabalho social, então, ó, eu já dedico algumas horas da minha semana, do meu mês, do meu tempo, com esse trabalho aqui, mas esse outro trabalho meu aqui, eu preciso botar preço. Mesmo que se o seu trabalho for espiritual, né, gente? Acabou aquele negócio lá de, você lê tarô, então tira uma carta para mim. É seu dom. Gente, amores, a gente sabe realmente que existem dons, existem mediunidade, mas nem todo oraculista é mediúnico. E mesmo se fosse, se a pessoa vive daquilo, ela vive na matéria, então ela precisa ter um lugar para dormir, ela precisa ter comida, né? Então a gente precisa cobrar pelos nossos serviços, né? Pelo nosso tempo. Então bora trabalhar isso. E aí, câncer na 8. Peraí, estava cortando. Indica uma forte conexão emocional com as questões da casa 8, como heranças e intimidade. Então, câncer vai trazer o desejo pela intimidade, né? Então, por exemplo, na relação sexual, quem tem câncer na 8 tem uma necessidade maior de intimidade. Ou seja, a intimidade não se restringe a um momento de nudez, por exemplo, mas é o estar junto, é o escovar dente junto. As questões da intimidade, sabe? Ao acordar junto de cara amassada. Isso é câncer na 8. Câncer na 8 pode ser emocionado em demasia com as questões de casa 8, o que pode trazer aí a necessidade também de trabalhar com psicoterapia, né, para lidar com essas questões, porque câncer tem a tendência de ser apegado, então para lidar com questões de impermanência, de morte, né, precisa ser feito um trabalho aí, tá? Mas tem maior facilidade também em se abrir para isso, em se aprofundar nesses assuntos quando é necessário, né? Então, se tiver que passar por uma crise, eu vou chorar, provavelmente vai buscar apoio familiar, buscar apoio das pessoas que estão inseridas na minha intimidade, né? E Leão na casa 2. Leão na casa 2, Leão também é um signo de fogo. Todos os signos de fogo na casa 2 vão trazer um impulso de independência, né? De autenticidade. Leão na casa 2 indica criatividade, status. Então, pode ser pessoas que trabalham com pessoas públicas, né? Pode ser pessoas que trabalham com coisas de bom gosto. Gente, Leão. Quem rege Leão é o Sol. O Sol é brilhante, né? Então, coisas importantes. É, pode trazer aí para a questão financeira um legado, né? Familiar também. Deixa eu ver. Vocês falando.
Puro luxo, glamour, exatamente. O que que touro vai gostar de gastar, gente? Com coisas boas, né? Caras, pode ser, mas não necessariamente. Coisas também que durem, coisas de valor, coisas que tragam um status, né? Mas as pessoas que eu conheci com Leão na 2 não são pessoas que saem comprando compulsivamente, não, tá? É mais fácil a pessoa com câncer na 2 comprar compulsivamente do que com Leão na 2. Porque Leão na 2 ainda tem uma. Ai, gente, tô falando que as palavras estão sumindo hoje. Mas tem uma seletividade maior. Câncer, como é emocional, lembra que eu falei? Pode comprar coisas de comida, pode comprar coisas, pode ter uma compulsão, por exemplo, por roupas. Sabe aquela coisa assim, ai, tô muito triste, vou comprar uma blusinha pra mim, pra ficar mais alegrinha. Ou eu tô muito triste, vou comprar um bolo, comer inteirinho esse bolo pra mim. Então, pode ter um gasto maior com essas coisas que trazem um conforto temporário. Leão já não, né? Leão já traz um valor para aquilo, então ele é mais seletivo naquilo que ele vai gastar. E também em como ele vai administrar esse dinheiro, né? Leão pode ser a pessoa que vai buscar alguém que entende daquilo para cuidar, né, do seu dinheiro, ou vai buscar um curso, vai aprender essa parte financeira, né? É o legado dele que está em jogo, é a imagem pessoal que está em jogo, né? E Leão na casa 8. O desejo de reconhecimento é acompanhado por Leão, né? Então, em processos de casa 8, de repente, um divórcio, é, uma herança, essa pessoa pode entrar em atrito, lembra, elemento fogo, por conta de uma possível disputa mesmo, né? Em reconhecimento, não, eu cuidei mais da vovó, né? Então, sou mais velho. Questão também de divórcio, mas eu me dediquei demais a isso, né? Então, Leão tem essa questão que precisa de um reconhecimento, né? Pode ter um pouco de dificuldade também em lidar com as questões de perdas, de lutos, né? Que Leão nasceu para brilhar, nasceu para ganhar sempre. E aí, como é que eu vou lidar com morte, com perda de algo, sabe? Então, grandes aprendizados aqui para Leão na 8. E Leão na parte sexual precisa ser reconhecido também, né? Então, se você é Leão na 8 ou se relaciona com alguém que tem Leão na 8, é legal o elogio, tá? São pessoas que gostam de ser reconhecidas, por mais que não assumam, que não, né? Gostam de ser reconhecidas. Então, o elogio é muito bem-vindo. Virgem na casa 2. Abordagem metódica, detalhada, é a planilhinha, né, do dinheiro, a organização do dinheiro. Então, tende a ser mais prudente com os gastos. Então, por exemplo, Virgem na 2 não é muito perfil de gastar de investir em algum investimento de alto risco, algo novo que surge aí, sabe? Bitcoins, criptomoedas. Não sei se é muito a cara de Virgem. Como eu não manjo muito dessa parte financeira, não sei dizer como é que tá isso, se já virou algo estável, porque quando surgiu era algo muito estável, então não é muito a cara de Virgem se atrever e mexer com essas coisas. Pode ter curiosidade, interesse em aprender, mas mesmo que tenha, ainda vai ter ali um tesouro, né, que é um fundo é, mais tradicional, né? Ou até mesmo a boa e velha poupança, que não sei se é tão boa, mas é velha, né? Ou até gastar o dinheirinho debaixo ali, guardar o dinheirinho debaixo do colchão, né, gente? Então, planejamento financeiro, ótimo para Virgem na 2, certo? É uma pessoa que não tende a gastar muito, né? Vai gastar mais aí seletividade, mais do que Leão, porque Leão ainda vai olhar o custo-benefício, né? Então, Leão vai falar: putz, esse negócio é muito lindo, preciso ter isso na minha casa, e o valor entre esse e esse tá bacana. Agora, a Virgem, que já é um signo mais humilde, já vai olhar mesmo do lado da coisa
né? Não tô precisando, por que que eu vou comprar isso agora? Virgem olha muito para a funcionalidade das coisas. Tem função? Então, vou querer. Não tem função? É mera futilidade, sabe? Então, não vai querer. Virgem na 8. Abordagem analítica, detalhada. E aí, qual que pode ser a dificuldade de Virgem nas questões emocionais? Virgem pica tudo. Virgem, ele está olhando as minúcias, né? Tentando compreender, elaborar racionalmente cada etapa ali do processo, das crises, tentando encontrar soluções. E coisas de casal 8, como eu disse, são coisas que a gente não tem muito controle sobre isso, né? Então, vai tentar lidar de uma forma mais fria, racionalizando essas questões que não são questões tão simples assim, né? Na parte sexual também mais moderna. Olha, gente, o gato quase caiu aqui, desculpa. É, mais modesta, sem tanto atrevimento, né? Libra na casa 2. Abordagem mais equilibrada, harmoniosa. Libra pode ganhar dinheiro com coisas bonitas, com coisas harmoniosas. Então, profissões ligadas à estética? Sim. Profissões ligadas ao direito? Sim. Profissões ligadas à mediação de conflitos, né? Então, a harmonização de ambientes também, favorável para Libra na 2. E também, gente, ganhar dinheiro com parcerias. Aqui, não necessariamente parcerias de blogueiragem, mas hoje em dia também, né? Por que não? Mas aqui eu coloquei no sentido de ganhar dinheiro com o outro, tá? Então, signos de fogo, leão, Áries, principalmente, podem se dar muito bem, Sagitário, em ganhar dinheiro sozinho, por conta própria, né? Eu e eu. Mas Libra, já se surgir uma parceria boa, vai lá, isso vai ser uma boa, vai ganhar dinheiro com pessoas, pode ganhar dinheiro junto com o parceiro, com a parceira, né, de casamento. Libra na 8, pode ter um desejo ali mais no sexual, assim, vamos dizer, mais oculto. Por quê? Libra é um signo que tende a ficar em cima do muro para agradar o outro, né? Então, não é que Libra, eu já falei isso, Libra não é indeciso. A questão de Libra é, como ele é mediador, gosta de harmonia, de equilíbrio, não gosta de confusão, muitas vezes Libra deixa de colocar aquilo que realmente pensa, aquilo que realmente quer, pensando no bem do outro, tá? Então, nessa parte da intimidade, Libra precisa aprender a se expressar, não ficar em cima do muro fazendo só a vontade do outro, tá? Tem que ter as relações aí mais harmônicas, mais equilibradas, tá? Libra na 8 tende a se dar bem nas questões de divisão de bens, na questão de partilhas de família. Por quê? Porque vai buscar a mediação, vão buscar fazer acordo, né? Não vai querer ir para briga, não. Escorpião na 2, abordagem intensa e estratégica, né? Então, escorpião na 2, escorpião sendo de elemento água, ele tem a questão que eu falei similar a câncer, um pouquinho, né? Dessa questão do dinheiro, do merecimento. Só que escorpião ele traz um pouquinho mais de frieza, tá? Então ele consegue ter um olhar ainda mais estratégico em relação ao dinheiro. Pode ter que recomeçar de novo. Gente, sempre onde a gente tem ali escorpião, principalmente nas casas de terra, pode apontar que a gente tenha que recomeçar de novo. Então é interessante ter um plano B, tá? Então vou iniciar um projeto aqui. Tem um plano B? É importante ter um plano B. Então, essa pessoa que tem escorpião na 8, pode ser que ela já passou por vários reveses na vida, onde ela teve que começar de novo. Começar uma outra carreira, começar uma outra forma de ganho, né? Dependendo da composição desse mapa, dependendo do sol dessa pessoa, pode apontar que, de repente, na infância ela viveu essas experiências é, de tudo ou nada, né? De ter que recomeçar. Mas também, onde a gente tem escorpião, a gente tem essa capacidade de regeneração, capacidade regenerativa. Então, se você tiver que começar de novo,
Você vai com cara e a coragem. E vai passar por todo o processo. E vai ser a experiência que mais vai te ensinar lições. Onde a gente tem escorpião, a gente aprende com as crises. A gente se transforma com elas, tá? Então, se você tem na 2, pode ser que isso aconteça numa experiência financeira. Por isso é importante ter um plano B. Escorpião na 8. Escorpião na 8 se sente em casa, né, gente? Ele tem mais naturalidade para lidar com esses assuntos, com encerramentos de ciclos. Mas lembrando que escorpião é muita intensidade, é muita profundidade. Então, dependendo de quem você está envolvendo nessas questões de casa 8, pode ser muito difícil, né? Então, se você é uma pessoa emocionalmente muito profunda, que tem essa facilidade e lá na raiz, e você está lidando com pessoas que são mais superficiais aqui, existe um conflito, tá? Escorpião também fala de busca de controle, né? Principalmente nessas relações emocionais. Na parte sexual também, né? A busca por controle. Pode gostar ali de coisas mais é, mais agressivas, sabe? Mais um tipo de picante diferente ali, né? Que envolve um controle, uma dominação, né? Acho que essa seria a palavra. E são pessoas que aprendem muito com as crises, né? Como eu falei. Quem tem escorpião na 8, gente, são pessoas que têm facilidade para trabalhar também com psicologia, né, com terapia, porque como ela tem facilidade em lidar com esses temas mais profundos, ela tem facilidade em atender pessoas, em conversar com pessoas sobre esses temas. Então, ter escorpião na 8 favorece esse tipo de trabalho para quem é terapeuta, né, para quem é psicólogo, psiquiatra, enfim. Sagitário na 2 pode indicar uma abordagem mais otimista, expansiva, mas Sagitário, gente, lembra do oba-oba, né? Tudo é festa. Então, Sagitário é um signo que não sabe lidar com a oportunidade, porque ele não quer perder nenhuma oportunidade. Então, Sagitário na 2 adora uma promoção. Mas tal parte estava na promoção, estava R$ 9,90, essa blusinha eu comprei. Mas você precisava dessa blusinha? Então, assim, quem tem Sagitário na 2 precisa se controlar em relação a promoções, porque Sagitário pensa na oportunidade. Ele pensa que se está na promoção, é minha oportunidade, é a minha chance, né? Pessoas com Sagitário na 2 sofrem com o marketing atual, que fala muito da questão da escassez, né? Então, só tenho duas peças, meu Deus, Sagitário, vai querer comprar, porque só tem duas peças, essa é a minha oportunidade única, minha chance única, né? E na questão aí de guardar dinheiro, vai pensar em investimentos talvez de mais risco, tá? Então precisa olhar bem naquilo que você vai investir, né? Pode ser algo mais progressista, que te renda um maior lucro, mas tenha cuidado em assumir esses riscos, com prudência. Sagitário na 8. Um desejo aí de expansão e crescimento nos temas da casa 8. E os temas da casa 8, eles podem ser muito explorados no campo filosófico, né? Então, se tem Sagitário na 8, a pessoa vai buscar compreender esses temas de uma maneira mais profunda. Então, como a gente estava falando lá no começo sobre morte, essa pessoa vai tentar buscar compreender isso através da ciência, vai buscar compreender isso através da filosofia ou da religião, tá? Sagitário, regido por Júpiter, está atrelado, relacionado à religião, à prática religiosa, ao estudo da crença, tá? Espiritualidade é mais Netuno, é mais peixes. Então, vai buscar compreender mais profundamente essas questões, né? E na parte sexual, gosta de se aventurar, de explorar coisas novas, de ambientes novos, né? É muito criativo, energia do fogo. Capricórnio na casa 2. Casa 2 adora Capricórnio, né? Porque é um signo que tende a ser mais disciplinado, tende a ser mais
organizado com essa parte de financeira. Por quê? Capricórnio é um signo que está preocupado com a questão a longo prazo, né? Com o status também. Então, vai cuidar melhor, vai tentar cuidar melhor das finanças e também da parte de todo um legado familiar, de casas, se houver, né? Capricórnio na 2 tem facilidade também para trabalhar com questões administrativas, questões imobiliárias. Capricórnio na 8, abordagem mais responsável, pragmática. Capricórnio na 8 sofre um pouquinho. Por quê? Quem que sabe por quê? Tá meio que escrito aí, né? Capricórnio gosta de ter o controle das coisas, né? Então, não tem. Não tem como controlar. Por mais que essa pessoa tenha organizado ali questões já de herança, poxa, eu administro os bens da família. Tudo pode acontecer. Surpresas podem acontecer, né? Como é que Capricórnio na 8 lida com a questão da morte? Se Capricórnio preza pela permanência das coisas e ele tem que lidar com a morte, tem que lidar com o encerramento de ciclo, né? Então, são pessoas que precisam lidar com esse olhar, sempre controlando gastos. Exatamente, né? Capricórnio em relação à sexualidade pode ser menos ousado, né? Não tem nada disso, ai, tem signo que não gosta, não tem relação com o signo, tá, gente? Mas tende a ser mais reservado. Lembra que Capricórnio está preocupado também com a reputação, né? Então, enquanto Sagitário na 8, de repente, pode ser a pessoa que vai querer ter uma experiência na praia, Capricórnio na 8 não, porque, meu Deus, e se alguém me filmar, né? E se eu for visto, né? Então, algumas aventuras aí não são tão interessantes para Capricórnio, não ousa tanto. Acho que pode ser por conta de vários planetas. Ah, Thaís, com certeza. Se você tem planetas na 8, a gente tem que olhar muitas energias, que planetas que tem ali, que esses planetas estão conversando entre si, fazendo aspectos, tá? E isso que você foge é exatamente aquilo que você precisa olhar, hein? Foi o que eu falei no começo da aula. Aquilo que a gente está fugindo de falar, aí tem alguma lição, eu preciso aprender com isso. Aquário na casa 2. Abordagem progressista. Aquário gosta de independência, então Aquário na 2 também pode ser aquela pessoa que já muito cedo já ficava pensando, o que eu vou fazer, né, para ter essa independência financeira dos meus pais? Preciso trabalhar, preciso ter meu dinheiro, né? Pode curtir investimentos inovadores, pode curtir investimentos relacionados à parte tecnológica, pode curtir bitcoins, criptomoedas, né? Questões mais alternativas. É, e pode não gostar muito, na verdade, também de lidar com essas questões de dinheiro, né? Aquário na 2 gosta, de repente, de investir em questões tecnológicas, né? Questões que possam, questões novas. Então, uma camiseta tecnológica, essa camiseta aqui, essa camiseta não precisa passar. A gente sabe que tem empresas agora que fazem esse tipo de roupa, né? Que é mais tecnológica. Pode também ter um gasto mais reservado, porque tem um pensamento mais ambientalista, tá? Então, de repente, pode gostar de comprar escova de bambu, porque já está pensando que o plástico que eu gero, o lixo que eu gero com as coisas que eu compro, tá? Também é bem a cara de aquário, os peixes também, mas aquário é interessante isso. Aquário na 8, uma abordagem única e inovadora para lidar com os temas profundos. Aquário, a gente traz inovação, originalidade. Então, de repente, a gente está acostumado a tratar sobre essas questões de uma forma, e o Aquário vem com uma nova solução aqui, tá? Então, poxa, não é porque todo mundo está lidando com a morte desse jeito, não, eu quero estudar de uma forma diferente, eu quero buscar através de uma outra coisa que a gente não tinha pensado, né? Então, o Aquário surge essas ideias novas, né, de lidar com coisas antigas, né? O Aquário gosta de fazer de um jeito novo,
coisas velhas, coisas antigas. E gosta de inovar, ou seja, na parte mais da energia sexual, Aquário gosta de experimentar coisas novas. Então, não tende a ser tão reservado, né? Pode gostar de experiências novas aí. E experiências também não tão tradicionais, sabe? Porque Aquário não está tão preocupado assim com o que a sociedade vai dizer, com o julgamento da sociedade. Aquário é um signo que está preocupado com a sociedade, com as questões da sociedade, com a política, mas não me importo muito com o que falam de mim, né? Vamos ver quanta coisa que a gente também tem que aprender com Aquário, né? Peixes na casa 2. Só que Aquário, né, gente, elemento ar, ele tenta racionalizar muito esses temas, né? Então, nem tudo tem uma solução, né? Por mais que a ciência estude aí formas de preservar o ser humano, de deixar o ser humano viver, sei lá, 200 anos, ou de rejuvenescer o ser humano, hoje ainda não temos, né? Estão buscando? Estão buscando, mas ainda não temos, né? Então, todos esses tipos de pesquisa, quando vocês virem falar sobre essas coisas, já lembra, putz, isso é muito aquariano, né? Isso é muito uraniano, muito aquariano, né? Porque não aceita muito como a coisa caminhe, quer revolucionar, quer fazer de um jeito diferente. E tudo de uma forma muito racional. Peixes na 2. Já falei um pouquinho, né? Traz essa energia de água, mais sensível, mais intuitiva para o dinheiro. Tem um pouco de dificuldade com essa questão material, pode achar que o dinheiro é sujo. Precisa trabalhar muito em si a questão de colocar preço e valor nas coisas, não ter medo de falar a palavra preço, né? Porque ela está aí, ela existe. Preço, 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 preço. A gente tem que perder medo do preço. Pode também trabalhar com questões relacionadas à espiritualidade, à cura e arte, tá? Peixes na 8, uma sensibilidade profunda nas relações, né? Pode ter um pouquinho de dificuldade aí nos processos de divisão de bens, processos de herança, né? Porque é aquela questão, né? Ah, não, mas esse dinheiro não é meu, mas é justo, né? Então, o merecimento entra aí. A pessoa tem essa natureza mais compassiva, intuitiva e emocional, né? Muito emocional. Então, tem a capacidade de adentrar nesses assuntos com muita profundidade, com muita esperança também, porque pode buscar através do espiritual resposta para esses temas. Ao mesmo tempo que essa pessoa tem muita facilidade de se aprofundar nesses assuntos, gente, pode haver uma fuga, um desejo de escapismo. Então, tenho medo da morte, não quero falar sobre isso, não quero pensar sobre isso, né? Então, vai fantasiar sobre essas questões. Na parte sexual, quem mais fantasia é peixes, né? Peixes na casa 8, alguns aspectos aí de Vênus em peixes, são os que mais tendem a fantasiar, né, as questões sexuais. E acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de peixes na 8. É isso. Bom, gente, então é isso. Falamos sobre todos os signos.